Graças e paz, meus irmãos. Alegria estarmos juntos nesta noite e podermos compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo 103, para lermos a palavra do Senhor. Salmo 103. Vamos ler o Salmo todo. A partir do verso 1, diz assim: Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai celeste, Deus bendito, temos aqui neste salmo, Senhor, a tua bendita palavra. Temos neste salmo, ó Deus, tantos motivos para louvar o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-los, a entendê-los nesta noite e aplicá-los, sobretudo, em nossas vidas. Nós te rogamos, ó Deus, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para compreendermos exatamente aquilo que tu tens a nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, este salmo é um salmo maravilhoso, um salmo que fala muito ao meu coração e um salmo que traz conforto ao nosso coração. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita para trazer consolo ao nosso coração. Ela foi escrita para, certamente, nos confrontar com a nossa realidade e nos confortar também em meio às nossas dificuldades. Através da Escritura, nós somos, sim, confrontados com o pecado, mas também, graças a Deus, somos consolados em meio às dores, em meio às dificuldades que temos a enfrentar. A palavra de Deus foi escrita
justamente para trazer esse conforto, esse consolo que somente o nosso Deus pode nos proporcionar. E, através dela, nós aprendemos verdades tremendas que realmente nos sustentam nos momentos de adversidade. A palavra de Deus nos diz: ó minha alma, bendize o Senhor. A Bíblia, a mensagem traduz esse versículo dizendo: ó minha alma, fale bem do Eterno. Fale bem do Eterno. Nós temos muito o que falar bem do Eterno Deus. Temos muito o que dizer a respeito do nosso Deus. Warren Wiersbe diz que bendizer ao Senhor significa alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. O verdadeiro louvor vem de um coração grato, que tem o desejo sincero de glorificar e agradar ao Senhor. Então, o salmista começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós precisamos, de fato, nos lembrar das bênçãos do Senhor. Precisamos nos lembrar dos benefícios do Senhor para conosco. Se nós não conseguirmos nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós, teremos muita dificuldade de avançar na nossa vida. Muita dificuldade. Quando nós nos lembramos do que Deus já fez, temos oportunidade de renovar a nossa fé no Deus que cuidou de nós até aqui e continuará cuidando de nós até a eternidade. Haja o que houver, venha o que vier, seja qual for a situação que tenhamos que enfrentar, nós certamente estaremos desfrutando do cuidado de Deus. Justamente por isso que Pedro vai nos dizer que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, cuidado de você, cuidado da nossa família, cuidado das nossas vidas, e Ele vai continuar cuidando, certamente, para a sua honra e para a sua glória. O que nós podemos aprender com o salmista? Quais são as qualidades que nós aprendemos com o salmista e que são motivos de louvor a Deus neste salmo? Devemos louvar a Deus porque Deus é o Deus que perdoa. Veja comigo o verso 3. O verso 3, ele nos diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele é quem perdoa todos os seus pecados. O nosso Deus é o Deus que perdoa. Ele perdoa a nossa dívida, Ele apaga os nossos pecados, percebendo que a nossa dívida era uma dívida impagável. Ele mandou o seu Filho ao mundo para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida. E Jesus, quando estava ali na cruz, Ele disse: está consumado. Ele estava dizendo com essa palavra, com essa expressão: a dívida foi paga. A dívida está paga, a dívida perante a justiça divina está paga. Ele é quem perdoa as nossas dívidas e não mediu esforços para perdoar as nossas dívidas, não mediu o sacrifício do seu próprio Filho para nos salvar. Ele é quem perdoa, perdoa porque ama. Vá comigo ao verso 8. O verso 8 nos diz: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. E o verso 10: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, estaríamos perdidos. É justamente por isso que Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos completamente consumidos. O verso 11 vai nos dizer: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia
para com os que o temem. Ele dispensa a sua grande misericórdia para conosco. O verso 17 nos diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O nosso Deus é Deus quem perdoa. Por isso nós podemos confessar os nossos pecados, certos de que Ele nos perdoa. 1 de João, capítulo 1, verso 9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, nos purificar de toda iniquidade. O nosso Deus é o Deus que perdoa, e por isso nós podemos nos aproximar diante dEle com o coração quebrantado, confessando os nossos pecados, certos de que nele encontraremos perdão. Mas nele encontraremos também cura. Vejam comigo de novo o verso 3. O verso 3 nos diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas doenças, todas as suas enfermidades. Isaías, o profeta, disse no capítulo 53 da sua profecia, no versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós, certamente, meus irmãos, precisamos da graça de Deus para trazer cura às nossas enfermidades. Todos nós somos sujeitos a enfrentar muitas doenças, não é verdade? Mas essas doenças hoje não se manifestam apenas no corpo, mas se manifestam também na alma. A realidade de doenças que afetam a mente, a necessidade de saúde mental hoje é uma coisa tremenda, tremenda. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar depressão, todos nós estamos sujeitos a enfrentar ansiedade. Em maio passado, participei de um congresso da CEPAL, do encontro para pastores e líderes da CEPAL, ali em Água de Lindóia. E um dos preletores, o Gerson Borges, numa das palestras que ele ministrou para a gente, ele estava falando sobre pastores que marcaram a história e que sofreram de depressão. Sofreram de depressão. Ele falou sobre a depressão de Spurgeon, príncipe dos pregadores, no Tabernáculo de Londres. Falou sobre a depressão de Calvino, João Calvino, em Genebra. E falou sobre a depressão de vários outros líderes. Vários outros líderes. Eu só estou dizendo isso para você porque todos nós estamos sujeitos a enfrentar doenças do coração. Angústias que se transformam em ansiedade, ansiedades que se transformam em depressão, e depressão que leva a efeitos terríveis na vida de qualquer ser humano. Que bênção sabermos que nós temos um Deus que sara. É óbvio que Deus pode usar os recursos que Ele tem dado à medicina, porque ninguém conseguiria descobrir o que a medicina tem descoberto até hoje, se não fosse pela mão de Deus, se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela intervenção de Deus. Então Deus pode usar, sim, os recursos da medicina para promover cura. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelos avanços da medicina, pelos avanços da tecnologia. Mas Deus também pode curar com a palavra. Com a palavra. Com a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor é suficiente. Uma palavra de ordem do Senhor. Com a palavra de Jesus para aquela mulher de origem cananeia, cuja filha estava horrivelmente endemoniada, e ela andava atrás de Jesus, pedindo a Jesus: Senhor, por favor, socorre a minha filha. Jesus disse: pode ir embora, que a sua filha já está curada. Uma simples palavra de Jesus. E Ele pode fazer isso também. Nós não temos a menor possibilidade de limitar o agir de Deus, limitar o poder de Deus e a forma como Deus age. Não compete a mim e a você definir a forma como Deus vai agir. Não compete. A gente gosta muito, meus irmãos, de pensar, né, que Deus vai repetir certos cenários. Na Bíblia, por exemplo, nós encontramos Deus se revelando a Moisés ali no monte, no momento em que ele viu um arbusto, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E talvez passe na nossa cabeça que Deus vai fazer a mesma coisa. Deus é criativo, Ele é o Criador, e Ele tem muitos meios de se manifestar, tem muitos meios de agir, tem muitos meios de fazer a sua obra. Então, como Ele vai fazer, não compete a mim nem a você. O que compete a mim e a você é orar e dizer: Deus, nós entregamos às Tuas mãos essa situação, entregamos às Tuas mãos essa enfermidade, entregamos às Tuas mãos essa doença, entregamos às Tuas mãos esse problema, essa dificuldade. Nós colocamos isso nas Tuas mãos e pedimos que Tu dês uma solução conforme o Teu querer, para a glória do Teu nome. Eu creio que é dessa forma que nós precisamos nos relacionar com Deus. Mas que bênção saber que esse Deus que nos ama, esse Deus que perdoa os nossos pecados, é o Deus que cura, é o Deus que sara. Sara, inclusive, o nosso interior de raízes de amargura, de ressentimentos, de dores. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para libertar a alma das angústias do passado, aquelas angústias que podem impedir-nos de viver o futuro que Deus tem para nós. Por isso precisamos, de fato, pedir a Deus que Ele faça a sua obra. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, a palavra nos diz que ninguém se prive da graça de Deus, que ninguém se prive da graça de Deus, que ninguém se abstenha da graça de Deus. Ninguém se abstenha, de tal forma que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe vocês, e por ela muitos se contaminem. A graça de Deus cura a nossa raiz de amargura, cura o ressentimento, cura a mágoa. A graça de Deus, quando ministrada no nosso coração, é remédio, é um antídoto para nos livrar dos problemas e das angústias do coração. O Senhor cura o nosso corpo, cura também o nosso interior, cura o nosso ser, e por isso precisamos deixar que Ele faça essa obra. Nós louvamos a Deus também, porque Deus, esse Deus maravilhoso, é o Deus que supre as nossas necessidades. Veja só o verso 5. O verso 5 nos diz: é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Ele enche de bens no sentido de suprir todas as nossas necessidades. Ele é o Deus Jeová Jirê. Ele se manifestou a Abraão dessa forma, quando Isaac lhe perguntou: pai, aqui está a lenha, para o holocausto, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Naquele momento, Abraão profetizou: Jeová Jirê, Deus proverá.
Deus proverá para si o cordeiro. E no momento que ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho, ele olhou para o lado e viu um cordeiro preso entre os arbustos. Providência de Deus. O próprio Deus clamou dos céus dizendo: não precisa, Abraão, você já chegou onde eu queria. Eu tenho para mim, meus irmãos, que Deus permitiu que Abraão vivesse aquela situação toda para dizer a ele o seguinte: Abraão, não é o seu filho que vai para o altar, é o meu. Eu só queria dar a você uma ideia do meu sofrimento quando eu tiver que entregar o meu filho para salvar toda a humanidade. Não é o seu filho que vai para o altar, é o meu filho. E Jesus foi para o altar, foi para a cruz. Ele foi o cordeiro providenciado por Deus para nos salvar. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, supre perdão, supre um cordeiro para a nossa salvação, supre o alimento. Ele nos dá o pão de trigo, Ele nos dá o pão da vida, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado da sua família até aqui, continuará cuidando, e você poderá continuar contando com a provisão de Deus, com o suprimento de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Nem sempre os nossos desejos, né, irmãos? O compromisso de Deus não é com os nossos desejos. Os nossos desejos Ele pode suprir ou não, mas as nossas necessidades Ele sempre suprirá. Sempre suprirá. Esse Deus a quem louvamos é o Deus que supre, mas é também o Deus que renova as nossas forças. Verso 5, mais uma vez, a segunda parte do verso 5, ele vai dizer: de modo que a sua mocidade, que a sua juventude se renova como a da águia. Como acontece com a maioria das aves, a águia também troca todas as penas e parece receber uma prorrogação, entre aspas, do seu tempo de vida. Deus nos faz alçar voo de novo como a águia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, Isaías 40, versos 28 a 31. Isaías 40, 28 a 31. Todos localizaram? Diz assim: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria deles é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim como a águia tem as suas forças renovadas pela renovação das suas penas, processo doloroso em que ela, com seu próprio bico, vai arrancando as suas penas, esperando depois nascer novas penas. Processo doloroso, processo de renovação. Não estou falando aqui em renovação espiritual, em dons espirituais, nada disso, irmãos. Falando na renovação das nossas forças, a renovação da nossa disposição em servir, renovação do nosso ânimo. Muitas vezes há de ser um processo doloroso, há de ser um processo difícil, mas
O Senhor faz isso. Ele renova as nossas forças. A força é própria da juventude. Os jovens são fortes, dispostos, mas o texto diz que os que esperam no Senhor são aqueles que renovam as suas forças. Quando o salmista diz que Deus renova a nossa juventude, está dizendo que Deus nos rejuvenesce e nos concede novas forças para viver em meio ao caos, em meio às lutas e às provações da vida. Você se sente fraco, cansado de lutar, Deus tem poder para renovar as suas forças, para seguir em frente, para não desistir, para não enfraquecer. Esse Deus maravilhoso, que renova as nossas forças, é o Deus que se compadece de mim e de você. Volte comigo ao verso 13, Salmo 103, verso 13 nos diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quantos pais temos aqui hoje? Quantos pais? Levantem suas mãos, por favor. Quantos pais? Que bênção. Poderia falar das mães, mas se o pai se compadece, a mãe, então, meus irmãos, olha, é outro patamar, né? Não precisa nem chegar ao patamar da mãe. Vamos falar só do pai. Se o pai se compadece dos seus filhos, não se compadece? Quantas vezes você precisou perdoar seu filho? Você faria isso com o seu próximo? Talvez não. Quando Jesus disse que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele estava falando certamente da vida em família. Porque não existe outro lugar onde você tem que perdoar tanto que não seja dentro de casa. E ali dentro de casa, o marido vai perdoar a esposa 70 vezes 7, a esposa vai perdoar o marido 70 vezes 7, o filho vai perdoar o pai 70 vezes 7, o pai vai perdoar o filho 70 vezes 7, todos. Não tem como manter uma família saudável sem perdão. Porque senão aquela raiz de amargura cresce e vira uma árvore. E destrói. Destrói a saúde física, destrói a saúde mental, destrói os relacionamentos, destrói a família. A família fica pelo caminho. Mas um pai se compadece do seu filho. Não há pai que não se compadeça dos seus filhos. Jesus disse: qual pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará àqueles que lhe pedirem. Quanto mais. Se nós, sendo maus, conseguimos fazer o bem aos nossos filhos, quanto mais o Pai eterno, Pai Celestial, fará por mim e por você. Ele se compadece dos seus filhos. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Matthew Henry disse que o pai se compadece de seus filhos, que são frágeis em conhecimento, e ensina-lhes. Compadece-se deles quando estão enfermos e os consola. Compadece-se deles quando estão caídos e lhes ajuda a levantar-se. Compadece-se deles quando lhes causam danos e os coloca novamente no caminho certo. Assim Deus se compadece dos que o temem. O nosso Deus se compadece quando Ele olha para nós, seu olhar é de compaixão. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, porque nos ama e porque se compadece de nós. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas, para terminar, esse Deus maravilhoso, que é digno do nosso louvor, é o Deus que nos conhece plenamente. Conhece a mim,
e a você plenamente. Veja o que diz o verso 14. O verso 14 nos diz o seguinte: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A Nova Versão Internacional diz: pois Ele sabe do que somos formados. Guarde essa expressão. Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A Nova Versão Transformadora diz: pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. E a Bíblia, a mensagem diz: Ele nos conhece por dentro e por fora, sabe que somos feitos de barro. Paulo disse que nós somos como vasos de barro. Temos um tesouro dentro de nós, que é Jesus, que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus, que é o Cristo que nos salvou. Ele é o nosso tesouro. Mas esse invólucro que guarda esse tesouro não é uma caixa muito bonita que nós encontramos na realeza, talvez, aquelas caixas de joias, né, dos reis, dos príncipes, das rainhas. Não, é um vaso de barro. É um vaso de barro. Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura, o problema é que nós não conhecemos. Ele sabe quais são os nossos limites, até onde podemos ir. Ele sabe o quanto a nossa vida é curta e precisamos aproveitar bem os nossos dias. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o quanto a nossa vida é curta, o quanto a nossa vida é breve e passageira. Veja o que diz o verso 15. O verso 15 diz: quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Assim é o ser humano. A flor do jardim é diferente da flor do campo. A flor do jardim é diferente da flor do campo. A flor do jardim é normalmente de melhor qualidade e durará mais por estar amparada pelo muro que cerca o pomar e pelo cuidado do jardineiro ali. Mas a flor do campo, meus irmãos, a qual a vida aqui é comparada, não somente murcha, solitária, mas está exposta aos ventos frios, aos ventos quentes, a ser pisada pelos animais e até mesmo pelos homens que passam por ali. O salmista não nos compara à flor do jardim, que é regada, que é cuidada, que é tratada pelo jardineiro quase que todos os dias. Mas nós somos comparados, a nossa vida é comparada à flor do campo, vulnerável, totalmente vulnerável ao frio, ao calor, ao vento, à pisada das pessoas que passam pelo campo. Assim é a vida, passa rapidamente, e por isso Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe quanto somos vulneráveis, Ele sabe quanto somos frágeis, Ele conhece a nossa estrutura física, psicológica, emocional, Ele conhece a nossa estrutura por completo. E justamente porque Ele nos conhece, Ele sabe que não passamos de pó, Ele sabe o quanto somos frágeis, é que Ele se compadece de nós e que se coloca à nossa disposição para nos ajudar, para caminhar conosco, para nos conduzir em segurança até a eternidade, onde estaremos plenamente seguros com Ele.
Esse Deus digno do nosso louvor é o Deus que perdoa, é o Deus que cura, é o Deus que supre as nossas necessidades, é o Deus que renova as nossas forças quando elas já zeraram por completo. É o Deus que se compadece de nós, conhece as nossas limitações e porque conhece o quanto somos barro, o quanto somos limitados, nos ama. Davi não escreveu este salmo baseado numa teoria a respeito de Deus. Ele se baseou na sua própria experiência com Deus. Que você experimente também esse Deus maravilhoso, que certamente deseja se manifestar dessa forma a você e a sua casa, a sua família. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus é o Deus que sara. É o Deus que se compadece. É o Deus que perdoa. Você quer colocar suas necessidades diante de Deus? Seja necessidade de perdão, seja necessidade de renovação das suas forças por estar cansado. O nosso Deus é o Deus que conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. É o Deus que se compadece de mim, de você. Você tem algum pedido, alguma necessidade para apresentar ao Senhor nesse momento? Esse Deus maravilhoso que Davi experimentou e que cada um de nós aqui precisa experimentar na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus. Você tem alguma necessidade para colocar diante do Senhor? Quero convidar você para ficar de pé onde você está, para orarmos ao Senhor nosso Deus.